O Papa, a IA e a cultura. Em 1891, a igreja olhou para a fábrica e viu que a questão não era só a máquina a vapor, era o trabalhador, a dignidade, a pressão e o poder da indústria sobre o trabalhador. Em 2026, a pergunta volta, só que agora o trabalhador cabe numa interface. O operário agora é cognitivo e o capataz pode ser um agente de IA. E nós não estamos discutindo se a IA vai entrar na sua empresa ou não, é quando isso vai acontecer. O Papa, a IA e a cultura. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse aqui é o Dell Insights. Você que já sabe, esse aqui é o programa da Dell Consultoria e também da Dell Educação, onde a gente divide com vocês insights poderosos sobre cultura organizacional. Se você ainda não participa do canal, faz favor e se inscreva aí, dá um joinha, curta o vídeo se você gostar, né? Fica até o final, depois diz se você gostou. Tem muito conteúdo bom aqui para você interessado em cultura organizacional, ok? Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Hoje eu quero avaliar aqui com vocês a nova encíclica publicada pelo Papa Leão XIV, que fala sobre a salvaguarda do ser humano na era da IA. Muito interessante esse assunto, hein? A Magnificat Humanitas. E a preocupação tem muito sentido, muito embasamento. Se liga só nos dados do que está acontecendo com a implementação da IA no mundo do trabalho hoje. 88% das organizações já usam a IA, segundo o estudo da Stanford. Quase 1 em cada 4 trabalhadores está em ocupações com algum grau de exposição à IA generativa. E 59 entre 100 trabalhadores vão precisar se requalificar até 2030. A gente já falou sobre isso aqui, sobre upskill e reskill aqui no Dell Insights. É notório o efeito da IA. E aqui, acredite em mim, não é se você vai ou não usar a IA na sua empresa, é quando isso vai acontecer. Também já dissemos aqui num outro Dell Insights que uma boa parte dos seus colaboradores já está usando a IA até sem você saber. E o grande ponto aqui é que toda vez que uma grande tecnologia causa esse alvoroço, essa mudança total no comportamento das pessoas no mundo do trabalho, a gente tem sérios componentes de cultura para serem analisados. A prensa de Gutenberg mudou o que a gente entende como verdade e disseminação de notícias e comunicação na história. A fábrica mudou o nosso tempo e a lógica de consumo. A eletricidade nos tirou à noite, a gente mudou, a gente começou a trabalhar de noite porque a gente tinha a luz elétrica. O automóvel mudou os nossos hábitos. O automóvel mudou a relação que a gente tinha com bairros, cidades e também como a gente fazia para ir até o trabalho. A internet mudou a nossa atenção. Hoje a gente vive na economia da atenção. E a IA vai mudar o nosso julgamento. E é por isso que o Papa e a Santa Sé se preocuparam sobre essa mudança cultural que afeta as nossas empresas e as nossas vidas. E olha só que interessante, eu não sei se você é cristão ou não, está habituado com a Bíblia, com os textos bíblicos, a referência da IA sendo implementada em massa no mundo do trabalho e na sociedade foi considerado como uma analogia como a Torre de Babel na Bíblia. Qual é a lógica e a história por trás da Torre de Babel? Um povo que queria construir uma torre para alcançar o céu e eles tinham uma linguagem única, uma unidade de propósitos e objetivos. Era uma sociedade que tinha um grande poder de cooperação, de unidade e objetivo, mas não tinha um coração. E o contraponto a Babel vem com a história de Neemias, que foi chamado por Deus para a reconstrução de uma cidade usando pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes línguas para ajudar ele no processo. Um time diverso, um time com uma linguagem única, com uma única base. Essa lógica foi levada em consideração para falar sobre cultura e tem um material riquíssimo aqui para a gente aprender sobre como que a gente implementa a IA na empresa com cultura por trás disso. Porque tem um monte de empresa pensando em ser AI first, colocar a IA para definir muitas questões dentro da sua empresa, da vida cotidiana do seu trabalho. Será que isso é bom ou ruim?
a encíclica dá boas dicas para a gente usar aqui sobre modelos culturais para implementação de IA na sua empresa. Bom, o grande ponto aqui que a gente falou é que a IA vai mudar o nosso julgamento. E julgamento sempre foi uma decisão humana dentro das empresas. E aí é que mora o perigo. Não usar a IA só para acelerar tarefas, mas usar a IA para ser a grande julgadora das decisões dentro da sua empresa. Vou dar alguns exemplos. Quando a IA recomenda uma demissão, quem se responsabiliza por ela? Quando a IA decide e define quem são os melhores candidatos a serem contratados, quem vai ter essa responsabilidade e julgamento também? A IA? Quando a IA escreve um feedback, quem vai se responsabilizar por entregar esse feedback verdadeiro ao colaborador? E por último, quando a IA aumentar a produtividade na sua empresa, você vai demitir todo mundo e substituir por algoritmos e agentes? A IA não é imaterial. A IA é como se fosse uma nova entidade participando do dia a dia da empresa. E uma entidade com poder de julgamento. E quando você tem julgamento ou uma crença, isso define comportamento e, em última instância, define a cultura da sua empresa. Então a grande questão aqui é: quem vai definir a cultura da sua empresa? A IA? Segundo a encíclica, se você delegar julgamento para a IA, no final das contas, quem vai criar a cultura da sua empresa não é você, é a inteligência artificial. Então vamos supor um diagnóstico cultural tendo a IA como pano de fundo. Primeiro, uma cultura de velocidade ao invés de discernimento. Se a sua organização começar a recompensar apenas a rapidez na entrega de tarefas, a IA vai virar um acelerador de decisões superficiais cada vez mais rápidas. Métrica acima de dignidade. Se tudo vira score e métrica de IA, o ser humano não entra nessa equação. O ser humano é totalmente descartável. Automação acima da aprendizagem, do desenvolvimento. Olha que interessante. Se a IA resolve tudo rapidamente, ninguém mais vai precisar ser treinado nem desenvolvido. E por último, inovação acima da consequência. Se experimentação e imaginação é considerado uma virtude humana, se a gente focar em aspectos práticos e inovadores apenas como a IA, o impacto social disso vai ser tremendo, e essa é a preocupação social da igreja como um todo. Olha só, eu dei alguns pequenos exemplos de como a sua cultura pode ser afetada pelo uso de inteligência artificial massiva no futuro não tão longe assim. Então vamos lá, vamos traduzir isso em aspectos práticos e didáticos como a gente sempre faz aqui no Dell Insights. Embora o tema seja muito novo, você já consegue adotar a IA sem perder de vista a cultura da sua empresa. Então vamos lá para algumas dicas práticas. Primeiro lugar, se você quer ser AI first, você precisa definir na sua cultura-alvo qual é o nível de humanidade que você vai querer ter na sua empresa, hein? É louco, hein? Falar sobre isso aqui. Imagine que na minha cultura-alvo eu vou ter que definir quantos % de humano eu vou querer ter na minha empresa. É louco, mas é uma realidade. E isso você vai traduzir com declarações na sua cultura-alvo sobre comportamentos observáveis de humano que você quer ter na sua empresa versus comportamentos automatizados de IA. Outro ponto, você vai ter que definir na sua cultura-alvo, em momentos críticos, quem vai tomar a decisão? A IA ou um ser humano? Quais são esses momentos críticos? Contratação, promoção, avaliação, demissão, precificação, políticas de crédito, atendimento, saúde, segurança, compliance, todas decisões de alto impacto que envolverem a vida das pessoas. Você vai definir, no final das contas, na minha cultura-alvo, quantos % é definido por IA, quantos % é definido por ser humano. Outro ponto, você pode definir questões não negociáveis. Nenhuma decisão crítica da minha empresa vai ser tomada sem uma curadoria humana. Nenhum ganho de produtividade com o IA vai vir sem um plano de requalificação e de treinamento e desenvolvimento das posições que foram substituídas pela IA. Nenhuma inovação
que torne o ser humano invisível ou inútil. É louco isso, mas a gente está falando quase num modelo de espiritualidade. Olha só, eu falo um pouco sobre inteligência espiritual no mundo do trabalho e não imaginei que a gente chegaria no ponto de estar discutindo coisas como essa no ambiente do trabalho e de cultura organizacional. Inclusive, eu acho que esse aqui é um Dell Insights histórico. Algum momento no futuro eu acho que vou ver esse conteúdo aqui e vou falar, olha só o que a gente estava discutindo em 2026 e para onde o mundo foi. Nós estamos efetivamente vivendo o limiar da história. No futuro, todo mundo vai usar a IA. A gente já está usando. O grande ponto é, será que a gente vai ter cultura humana suficientemente forte para suportar a IA? Grande ponto de interrogação. Esse aqui é um Dell Insights provocador, assim como foi a encíclica do Papa recém-publicada, mas que a gente vai visitar e essas discussões vão ser cada vez mais prementes e acontecendo no nosso dia a dia de trabalho. Acredite em mim, já temos clientes com algumas dúvidas e grandes questões como essa na mesa. Se você não sabe nem como começar isso e se tudo que eu falei aqui pareceu grego para você, você precisa se aprofundar em cultura organizacional. Inclusive, com formação em cultura organizacional para líderes, que é um novo produto da Dell Consultoria. Fique ligado, porque nós somos a melhor consultoria de cultura e a gente está melhorando cada vez mais e preparando conteúdos alinhados às suas necessidades. Cultura, que é o grande diferenciador. E no mundo da IA vai ser mais ainda pelo que a gente está vendo. Grande abraço para vocês, obrigado por nos acompanharem. Se ainda não segue o canal, siga. Se esse conteúdo você achou interessante, compartilhe com mais gente, ok? Obrigado, eu te vejo no próximo Dell Insights. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.